Como fazer a sua abertura? Vamos lá. Primeiro, muito importante, você precisa se importar com ela e planejá-la também. A abertura faz muita diferença para a sua performance, porque faz muita diferença para o seu emocional. Vamos supor que você tenha planejado uma piada para começar essa palestra, essa aula, essa apresentação. A piada não funciona, ninguém dá risada, é um momento ruim da sua palestra, logo no começo. O seu emocional já vai embora. A sua coragem, confiança já é minguada naquele exato momento. Por isso que eu não recomendo piada como abertura. Essa é uma questão. Eu adoro refletir, por exemplo, sobre o jogo de tênis. Eu jogo tênis. Se eu fizer duas duplas faltas logo no primeiro game, a minha confiança na batida já fica muito prejudicada. Por isso que nós precisamos começar bem. Em segundo lugar, aberturas fazem muita diferença para a sua plateia, porque elas decidem ali, naquele momento, o nível de interesse e o quanto elas prestarão atenção, especialmente quando a gente fala de um mundo online. Porque quando nós falamos sobre uma palestra presencial, ainda que logo no começo a pessoa ache chato, ache que não está muito interessante, ela provavelmente se forçará a ficar, porque não é muito comum que a gente simplesmente levante e vá embora no ambiente presencial. Agora, quando nós estamos numa live, a pessoa fecha a live e vai fazer outra coisa. Por isso que nós precisamos, logo no início, ter um esforço para que sejamos interessantes, para que as pessoas comprem a nossa ideia, para que elas fiquem conosco. Quando a gente fala de internet, num Reels, por exemplo, 3 segundos a pessoa decidiu se vai ficar ou se vai passar para o próximo. Não tem esse constrangimento de ir embora. Então nós precisamos nos importar. Daí nós temos algumas opções de como construir uma abertura. A primeira delas é o que a gente chama de abertura por autoridade, onde você tenta construir a tua autoridade no assunto. É a pessoa que se apresenta, que fala do mini currículo, que fala o que é que ela já fez na vida. Quando é que isso funciona? Quando o público não te conhece, você precisa dizer por que é relevante para eles te escutar. Isso aqui pode funcionar, mas não é o que eu recomendo sinceramente. É para situações específicas. Vou dar um exemplo aqui. Imagine você que você vai dar um treinamento de vendas para uma equipe que não tem ideia de quem você é e você tem uma boa história para compartilhar. Você começa falando da tua autoridade, de quem você é, do que é que você já fez, para que eles pensem, poxa vida, vale a pena eu prestar muita atenção no que essa pessoa vai dizer, porque ela já conquistou aquilo que eu almejo um dia conquistar. Qual que é o risco de fazer isso, de usar esse tipo de abertura? Você perde a chance de construir interesse quando você vai para um lado muito técnico, quando você simplesmente fala de si numa lógica do automático. Não faz diferença, alguns ali já me conhecem, não tem mudança nenhuma no quanto eles prestarão atenção em mim, e mesmo assim eu falo porque eu me acostumei a fazer isso. Outra coisa que é um risco é parecer exibido, porque parece que de alguma forma você quer se achar com o caminho que você fez. Não é em toda situação que acontece, mas em algumas acontece. Um dia eu presenciei um evento onde a pessoa mandou um mini currículo, mas ela não mandou um mini currículo, ela mandou um baita currículo. Eu tenho a impressão que ficaram 4 minutos só falando todos os cursos que essa pessoa já fez. E aí deu a impressão para todo mundo que ela quis se aparecer nesse quesito. Outro risco que existe é de algum mestre de cerimônia já ter te apresentado. Alguém vem, te apresenta e te chama. Ela já disse teu mini currículo. O primeiro slide da tua aula, da tua palestra, é se apresentar de novo. Então isso não é bom. Existem outras opções que falam do interesse. Primeiro, a opção de amenidade. A amenidade é muito importante. O que é amenidade? É ser gostável. A gente não gosta de permanecer em um ambiente com gente que não é likable, como a gente diz em inglês, não é gente boa, não é gostável. Quem inventou isso foi um americano chamado Russell Cowell, que deu a mesma palestra mais de 6.000 vezes. Porque ele já deu essa palestra mais de 6.000 vezes, o que é que ele fazia? Ele ia um dia antes para a cidade, para avaliar a cidade e começar a palestra dele sendo gente boa. Gente, passei aí por Maringá, que coisa maravilhosa. Que é aquela catedral imensa, e o tanto de árvore, e as pessoas, e aquele shopping, e o Parque do Japão. Ele nem começou a falar ainda o assunto dele, e todo mundo já está faceiro, todo mundo já está feliz, todo mundo já está sorrindo,
pensando, nossa, é verdade, que legal. Então nós precisamos disso. Quando eu faço, por exemplo, uma apresentação de vendas, jamais eu chego na apresentação, na reunião, abro o meu computador e começo a falar. Eu tenho 5, 10 minutos de conversa, de bate-papo, onde eu já estudei a pessoa, onde eu comento assuntos que são legais para ela. Eu vi que ela é uma pessoa que gosta de igreja, eu falo sobre igreja, porque essa conexão nós precisamos. Ninguém gosta de ficar ouvindo gente chata. É por isso que às vezes na apresentação de TCC se recomenda que a pessoa diga, nossa, antes de eu começar, eu quero só reforçar aqui que eu estou muito feliz, porque esses professores aqui, para mim, formam a grande base do meu ensino, eu estou me sentindo privilegiado por tê-los aqui, queria agradecer a atenção de vocês, você parece alguém legal, e isso muda o resultado. Quando a gente vem para as táticas de interesse, propriamente ditas, no que se refere a argumento, existem algumas que têm essa ideia de pescar a plateia. Primeiro, você pode começar uma palestra, uma aula com uma frase de efeito. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Imagine você que eu vou dar uma aula, uma palestra sobre comunicação. E eu começo exatamente assim. A comunicação pela metade faz mal. Quem disse isso foi o Papa Francisco. Eu concordo com ele porque eu já comecei com uma frase de efeito, que é algo que pega as pessoas. Ou eu começo com perguntas. É o segundo nível de táticas de interesse. Você já parou para pensar no tanto de oportunidades que você perdeu por não ter tido a coragem de falar a sua opinião? Já notou quantas pessoas cheias de potencial não crescem na vida porque não se posicionam na frente de outras? Já refletiu sobre o risco disso acontecer com você? Eu começo com perguntas e a pessoa pensa, poxa vida, é verdade. Deixa eu prestar atenção no que ele vai dizer. Outra forma, declaração forte. É algo que choca um pouco e faz o público refletir se concorda ou não contigo. E porque ele está refletindo, ele está duvidando, ele para te ouvir para ver se os seus argumentos finalmente o convencem. Então, imagine que eu comece assim. Quem não sabe se comunicar bem não deve ser promovido jamais. Eu começo com essa frase. A pessoa falou, louco, jamais? Será que é isso mesmo? Será que é assim? Funciona, a pessoa presta atenção em você. Conjecturas. Imagine comigo um mundo onde ninguém consegue se comunicar com ninguém. Imagine um mundo onde a pessoa pensa nesse mundo. Estatística funciona. 100% da sua plateia ficará feliz se você terminar no tempo combinado. É uma estatística. A gente para pensar na estatística e no que ela quer dizer. Eventos atuais. Se eu estivesse falando sobre comunicação, eu poderia, por exemplo, trazer o contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia. Eu começo dizendo isso, a pessoa não sabe o que esperar do começo da palestra. Eu começo dizendo, em pleno século XXI, com a sociedade tão avançada em tecnologia, nós ainda vemos guerras nascendo. A Rússia invadiu a Ucrânia. E eu fico me perguntando, como que a gente aprendeu sobre tanta coisa, mas não aprendeu a resolver os nossos conflitos com o diálogo? Como isso é possível? Como pode eu conseguir via tecnologia acompanhar o que acontece lá, mas eu ainda não consigo resolver o que acontece lá? Mas daí eu pensei, e eu? Será que eu aprendi na minha própria vida? Ou será que eu ainda faço guerra por não me comunicar direito? Voa lá, a pessoa presta atenção porque ela foi pescada, captada a partir dessa técnica de abertura que foi cuidadosamente pensada. Eu posso começar com uma curiosidade. Você sabia que o primeiro manual sobre oratória surgiu na Sicília no século V e tinha como objetivo treinar esse tipo de pessoa? Curiosidade. Eu posso trazer um grande problema atual da sociedade e uma das maiores referências que nós temos em aberturas é o Martin Luther King. Tem um discurso que ele começou da seguinte forma. Há 10 décadas, um grande americano em cuja sombra simbólica estamos hoje, assinou a Proclamação da Emancipação. Esse decreto foi importantíssimo e surgiu como um farol de esperança para milhões de escravos que ardiam nas chamas da injustiça. Mas, 100 anos depois, os escravos ainda não estão livres. É um problema da sociedade. É algo que choca. É algo que tem o objetivo de trazer as pessoas para o discurso que eu vou fazer. E nós podemos começar também com histórias, que é a minha preferida. Eu adoro começar com história, porque a pessoa se pergunta o que raios isso tem a ver com o tema até que a gente faz essa conexão. Mas isso é importante. Qual que é o segredo da abertura? Não é necessariamente o que a gente diz, porque nós podemos usar de muita criatividade para dizer uma coisa improvável que faça a pessoa se interessar logo no começo. Eu vou falar sobre matemática e começo citando o jogo do Corinthians, que perdeu ontem, ou melhor, ganhou ontem, mas não classificou. Vamos falar disso. Só que o que é que importa mesmo? O link que eu faço. O link para o meu contexto. Uma coisa é eu dizer a comunicação pela metade faz mal. Quem disse isso foi o Papa Francisco. Daí eu tenho o link. E eu concordo muito. É uma informação
que passada pela metade cria confusões. Aí eu entro no meu assunto. Quero falar de ruídos de comunicação. Por que eu estou falando disso? É uma pergunta-chave quando a gente fala de conexão. O que é que eu acho importante que você saiba sobre a abertura? Primeiro, quando você tem alguns pontos, não diga quantos são, a não ser que sejam menos que 4. Tenho 4 lições que mudam sua vida. Beleza. Agora você vai numa palestra, numa aula, e o cara diz que tem 17 maneiras de aprender sobre o assunto, você fala, meu Deus, vou ficar aqui uma eternidade. Segundo, cuidado com as piadas, já falei, mas vou falar de novo, especialmente no Brasil. No Brasil, piada é homofóbica, xenofóbica, misógina, é muito racista, é muito comum que pessoas sejam ofendidas pelas piadas que a gente usa aqui. Então, não recomendo. E jamais comece se desculpando. Não tire a sua própria credibilidade começando se desculpando. Eu quero começar pedindo desculpa pelo meu atraso, pelo meu slide que não está muito bom, porque eu estou muito nervoso. Não faça isso. Fuja das desculpas. E saiba que você pode juntar várias técnicas de abertura. É só você fazer o link correto.